Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos estudar sobre a presença de vida no planeta Terra, aqui na página 13 da apostila. E depois nós vamos fazer a atividade da página 15 sobre esse assunto. Então, olha só, pessoal. Até o momento, os estudiosos só comprovaram a existência da vida no planeta Terra, ou seja, a Terra, onde nós vivemos, é o único planeta que tem vida comprovada. E onde essa vida está localizada no nosso planeta? Nós podemos encontrar animais, plantas, enfim, seres vivos em vários lugares do planeta Terra, tanto no ar, quanto na água, quanto no solo, e inclusive em locais onde a gente chama de condições extremas. O que significa isso? São lugares difíceis de sobreviver, mas ainda assim tem alguns seres vivos que moram e vivem bem neste lugar, como, por exemplo, micro-organismos em fontes de água quente. Micro-organismos são seres bem pequenininhos que a gente só consegue ver com a ajuda de um microscópio. Também temos animais que vivem em ambientes gelados, como lá nos polos, Polo Norte, Polo Sul. Lá nós temos a presença de animais como, por exemplo, os pinguins, que moram nesses ambientes onde tem gelo. Outros seres vivos não conseguiriam sobreviver nesse lugar muito frio. Nós, por exemplo, nós não somos adaptados a viver nesse frio extremo, mas o pinguim é. E também temos lagartos e insetos que vivem nos desertos. Os desertos são locais muito secos, onde praticamente não existe água. E a gente sabe da importância da água para a gente viver, não é verdade? A gente depende da água para praticamente tudo. Então, nós, seres humanos, teríamos muita dificuldade em sobreviver em locais como desertos, mas os lagartos e os insetos conseguem sobreviver nesse local. Então, pessoal, vamos compreender a estrutura do nosso planeta para a gente entender como agir para garantir a sobrevivência dos seres vivos que habitam em cada local. Aqui nas imagens abaixo, nós temos o exemplo de seres que vivem na água e seres que vivem no solo. Aqui na água, por exemplo, no mar, vivem vários seres vivos diferentes, entre micro-organismos, algas, plantas aquáticas e animais como peixes e camarões, como a gente pode ver aqui na foto. E essas espécies, elas variam de uma região para outra do planeta. Por exemplo, não necessariamente vai existir o mesmo ser vivo na água em todo o planeta. Tem alguns que são típicos de cada região, ou seja, só existem em determinadas regiões do planeta e não no planeta inteiro. Agora vamos ver aqui os seres que habitam no solo. Seres vivos como bactérias e fungos fazem parte do solo. Além disso, o solo também abriga as raízes das plantas. As plantas também são seres vivos. E também muitos outros organismos, como, por exemplo, minhocas e formigas, que vivem lá debaixo do solo, não é verdade? Cada um desses seres vivos tem a sua importância para a qualidade do solo. Vamos observar aqui na imagem, então, que nós temos vários tipos de seres vivos e alguns moram lá debaixo da terra mesmo, como, por exemplo, as larvas de besouro, veja só, está abaixo da terra.
As formigas têm as suas casas aqui por dentro da terra. As bactérias também estão aqui. Os fungos, as minhocas, todos esses seres vivos vivem debaixo da terra. E isso é bom para o solo. Por quê? A gente vai estudar isso mais profundamente no ano que vem, no 4º ano. Mas já é bom vocês saberem que os fungos e as bactérias, por exemplo, eles são chamados de decompositores, porque quando um outro ser vivo morre, acontece a decomposição do corpo desse animal. E nessa decomposição, os fungos e bactérias, eles devolvem para o solo tudo de nutriente que havia no corpo daquele animal que morreu. E isso é muito importante, por exemplo, para que uma planta cresça saudável. A planta não fica com a raiz no solo. Então, do solo, ela retira esses nutrientes que foram devolvidos para o solo pelas bactérias e fungos. Então, tá vendo só como que cada ser vivo tem a sua importância no lugar onde ele vive? Então, daí está a importância da gente sempre preservar todo tipo de vida que existe no planeta. Cada vida tem a sua função. E aqui na parte de cima do solo, nós também temos outros tipos de seres vivos, como por exemplo, o tatuzinho de jardim, o caramujo, a orelha de pau, que é um fungo que nasce na madeira, a lesma, a centopeia, o piolho de cobra, que a gente também conhece como gongolo, que é aquela minhoquinha que a gente empurra e ela se enrola, que fica assustada. Então, cada ser vivo tem a sua participação especial na vida como nós conhecemos. Cada um tem a sua função para manter o nosso ambiente. E agora que nós já estudamos, vamos fazer as atividades da página 15 da apostila, que é sobre os animais que vivem em diferentes ambientes. Então, aqui no exercício número 3, nós iremos desenhar na imagem abaixo seres vivos que poderiam ser encontrados em uma floresta ou um bosque como esse da imagem. Se necessário, vocês podem pesquisar imagens de animais e plantas para completar os desenhos. Ou seja, aqui nós temos uma paisagem que está sem seres vivos no formato de animais, por exemplo, porque aqui nós temos seres vivos, que são as plantas, não é verdade? Mas está faltando algumas coisas para a gente completar essa paisagem. Dá para a gente colocar muitos animais aqui, tanto na parte de solo, quanto na água, quanto também aqui no céu, porque existem as aves, não é verdade? Então, vocês irão soltar a imaginação e completar essa imagem com outros seres vivos. E depois, vocês irão marcar aqui embaixo em qual dos ambientes listados abaixo, qual desses 3 aqui, não é possível representar os seres vivos nessa imagem. São os seres vivos que estão na superfície da Terra, os que estão no interior do solo ou os que estão no ar. Em qual local desses 3 aqui a gente não consegue representar um ser vivo nessa imagem? Então, pessoal, nossa atividade de hoje é só essa. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Beijão para vocês e até a nossa próxima aula.